Capítulo 8. As 3 horas e pouco de viagem foram agradáveis para Vitória, apesar do cansaço e do episódio horrível no trem, que ela faria questão de se esquecer. Aliás, se não fosse pelo jovem rapaz, Vitória nem imaginava o que poderia ter acontecido. Ou melhor, imaginava sim. O trem tendo de parar na estação mais próxima para descarregá-la em algum pronto-socorro ou posto dos bombeiros, levada por alguma alma caridosa. Que horror! Vitória intimamente agradecia a Deus por não ter ocorrido pior. Engraçado como o Sr. Anderson conseguia acalmá-la, de uma forma como nem Jared conseguira na festa. Ele tinha alguma coisa especial. Mas ela não queria pensar mais nisso. E com sua avó falando e contando causos, animada e firme e forte como uma rocha, como sempre lhe fora característico, ficava mais fácil de se esquecer. Senhora Ruth Ann trazia alento à alma da neta, por sua simples presença, sem nem notar. Quando o Chevy turquesa embicou na estradinha que levaria à propriedade, Vitória abriu todo o vidro de sua janela. O cheiro do mato e da terra recém-molhados pela chuva invadiu suas narinas. Que cheiro bom! Ela ergueu os olhos para cima, com a cabeça para fora. Nuvens esparsas eram como fiapos de algodão varridos pelo vento. Mas a noite estava clara. A palidez da lua iluminava os campos e as árvores. Vitória inspirou fundo. A casa ficava um pouco acima do restaurante da propriedade, no que se podia chamar de colina. Porém, não chegava a tanto. Mesmo assim, o nome pegou, Casa da Colina. Havia pequenos lampiões antigos, acesos com fogo, ao longo da trilha e de cascalho branco que levava até a porta principal. A construção robusta e bem cuidada mostrava que a situação financeira do avô continuava sólida como pedra. Estilo vitoriano, 2 andares, uma bela requintada e elegante, mas com alguns detalhes que a faziam única. A cumeira tinha um ângulo relativamente fechado no 2º andar, inclinando as águas do telhado até o beiral e formando o famoso chapeuzinho, como Vitória chamava quando criança, pois era igual ao telhado de sua casinha de bonecas. A casa dos avós tinha 6 saídas de chaminés, pois ventava muito no inverno, enquanto a casinha de Vitória só tinha uma. A varanda em torno de toda a parte inferior da casa era ladeada por cercas brancas de madeira recém-pintadas. De onde o carro vinha pela alameda principal, havia ao menos 10 janelas lado a lado, considerando os 2 andares da residência e que podiam ser vistas em parte no meio dos muitos pessegueiros e carvalhos imensos do quintal, com venezianas ainda abertas à espera deles. Mostravam-se cortinas e luzes por detrás, o que trazia alusão à Vitória, ainda agora, a casinha de fadas no meio da floresta. Era aconchegante e muito tranquilo. Mas a visão trouxe um caroço estranho para a garganta dela, e os olhos arderam de novo. A garota preferia que as circunstâncias de sua vinda fossem outras. Entretanto, tratou de se recompor logo. O avô estacionava o carro diante da porta principal, ladeada por 4 janelões que iam do piso ao teto para deixar Vitória e Sra. Ruth Ann. Enquanto os 2 criados mais antigos da fazenda já abriam a porta ouvindo boas noites de Sra. Ruth Ann e as primeiras ordens, Vitória olhou para o maior carvalho de todos, não muito distante da casa. O antigo forte indígena das crianças jazia, ainda em perfeito estado, sobre os galhos poderosos da árvore. Parte daquele território, desde Atlanta, foi outrora habitada pelos índios Creek e Cherokee,
que aos poucos perderam suas terras e foram obrigados a migrar para regiões que seriam do estado de Oklahoma, depois da ordem emitida pelo Congresso em 1830. As viagens forçadas e as recolocações ficaram conhecidas como a Trilha das Lágrimas, e Vitória sentiu uma vez a garganta apertar. Pelo visto, ela estava muito sensível. Nunca tinha sido o tipo de pessoa melancólica, chorona e dramática. Muito pelo contrário. Mas tudo há de ficar bem. Eu estou aqui justamente para isso. Ela se lembrou das aventuras que as crianças inventavam. Eram índios Cherokee em lutas contra colonos, e todas elas queriam ser Cherokee. Então, tinham que tirar a sorte no palitinho. Às vezes, porém, o forte era dos confederados que entravam em guerra contra Yankees imaginários. Imaginários e fantasmas, sim, porque ninguém queria ser Yankee mesmo. O mais divertido, entretanto, e que por vezes acabava levando o grupo para longe da casa da colina, eles procuravam fazer de conta que não havia criadas e babás acompanhando-os. Era o grande mistério de Washington, a lenda do ouro perdido dos confederados. Estava enterrado em algum lugar da região, quem sabe até mesmo ali, na fazenda. Eles imaginavam o baú enorme e totalmente cheio de ouro, um montante que já valia $100.000 quando desapareceu em 1865, mais de 80 anos depois, na época das brincadeiras. Vitória, os primos e algumas crianças brancas da região inventavam somas astronômicas a serem desenterradas. Organizavam empreitadas cheias de horríveis perigos em territórios turbulentos, distantes, habitados por feras e índios, na intenção de resgatar o tesouro. E a tarde corria lépida enquanto ficavam todos entretidos com a viagem, os mapas coloridos e as mochilas de suprimentos cheias de biscoitos e frutas. Os adultos tinham um pouco de sossego, mas era só até que alguém ralasse os joelhos, ou fosse empurrado de propósito. Essa ênfase era importante. Ou no caso de haver alguma briga homérica e as crianças aparecer com um punhado do cabelo de outra criança nas mãos. Nesse último caso, palmadas e castigos resolviam. Embora Vitória fosse neta única por parte do avô, havia vários primos e primas que vinham da família da avó. Mas às vezes não havia nenhum deles presente. Vitória posava de princesinha então, neta e filha única. Vamos, Vicky, chamou senhora Ruth-Ann, arrancando Vitória dos devaneios. Vamos entrar, porque o ventinho está frio. Patsy e o marido Clay conduziram as mulheres para dentro. Patsy e senhora Ruth-Ann falando ao mesmo tempo, e Clay sempre dedicado, carregando a mala de Vitória. Eram comentários sobre a viagem, notícias sobre o andamento do jantar e respostas às diversas perguntas de senhora Ann. O grupo todo entrou na ampla sala principal, cujo piso gasto e limpo era todo de madeira de pinho, coberto por tapetes de cores e tamanhos diferentes, mas que, em conjunto, harmonizavam-se bem. As escadas para o andar de cima, um amplo caracol com um corrimão de ferro ornamentado, ficava praticamente no centro de tudo, inclinando-se para a esquerda e para cima. Os tetos eram brancos e impecáveis. As paredes, idem. Algumas eram pintadas de amarelo, cor predileta da avó, em pontos estratégicos para captar a luz. Aquele ambiente tinha várias áreas em comum. A sala de estar era a principal, com uma enorme lareira acesa, belos quadros, jarros de cristal com flores e linda mobília antiga. Para a direita havia uma sala de música adjacente, apenas um degrau abaixo do ambiente anterior. Equipada com piano, um gramofone vermelho antigo, com corneta de metal dourada e cunhada com desenhos de flores.
e um rádio de última moda, além de outra lareira. O telefone vintage ficava entronizado sobre uma mesa de canto e era o xodó da avó, feito em bronze cinzelado, todo cheio de entalhes e rococós. Pesava mais de 2 quilos. O disco central era incrustado com um delicado camafeu que representava uma coroa. Uma saleta íntima ficava conjugada à sala de música, mas ela parecia-se mais um jardim de inverno, todo envidraçado e cheio de plantas, com o sol inundando-o na maior parte do dia. À esquerda da sala de estar ficava a biblioteca, que fazia parte do conjunto como um todo, separada apenas por portas francesas que estavam sempre abertas. Livros devem ser mantidos arejados, era o que pregava a senhora Routien. De fato, todas aquelas estantes até o topo das paredes estavam abarrotados de livros dos mais diversos e que não podiam correr o menor risco de serem infectados por fungos. Por todos os ambientes havia sofás sobrepostos com chales, poltronas e mais poltronas, mais tapetes, puffs, montes de almofadas, cadeiras em torno de mesinhas de centro, mesinhas de canto com abajures e diversos tipos, uma cadeira de balanço, de madeira, cristaleiras e estantes, fotografias e enfeites. Tudo aquilo misturado com o bom gosto e o toque da irreverência da avó, somado a algumas baguncinhas permanentes aqui e acolá, era o que fazia a casa ser especial. As baguncinhas eram todas de senhora Routien, bordados inacabados, soltos sobre cadeiras ou em uma mesa de centro. Uma máquina de costura em um canto improvável da sala de música, mas onde batia muito sol, livros de receitas esquecidos sobre as lareiras e chinelos perto de poltronas ou debaixo de mesinhas. Ela era o oposto do Sr. Otto, a quem a praticidade, o jeito metódico e a organização eram um assunto de primeira grandeza. Até por isso seu escritório ficava no 2º andar, bem longe da bagunça e da confusão. Vitória tirou o casaco apoiando-se no encosto de uma poltrona, olhou para cima. Os lustres de candelabros estavam acesos. Eram dos mais lindos que Vitória já viu, de ferro retorcido e cristal. A avó os chamava de chandeliers. Para a tarefa de limpá-los, a confiança repousava apenas e tão somente sobre a criada Patsy, que, muitos anos antes, já não sendo tão nova, sofrera queda de uma escada, fazendo justamente a limpeza dos chandeliers. Desde então, mancava de uma perna, mas passara a ter moradia permanente na fazenda, em uma casinha própria, além de aumento de salário. Era muito mais do que tivera a avó de Patsy, uma das muitas escravas do bisavô de Vitória. E muito mais do que tivera a própria mãe dela, que morreu no parto. Apesar da assistência recebida dos patrões, aconteceu ali mesmo na fazenda, na época do pai de Sr. Otto. Assim, levando em conta as premissas filosóficas e existenciais do atual dono da casa, muito parecidas à de Sr. Milton. Aquela era uma concessão sem tamanho feita aos empregados negros. Clay tinha agora 52 anos. Patsy, 55. A velha senhora trabalhava para a família há mais de 40 anos, ajudando a mãe desde garota. Tinha visto o pai de Vitória crescer. Perdera 2 irmãos na Primeira Guerra, o filho mais velho na Segunda Guerra, mas sobravam-lhe as 3 filhas, ainda empregadas na fazenda, com os maridos e a prole. E os outros 2 filhos também com família formada. Todos moravam nas extremidades mais distantes da propriedade. Senhora Routien foi direto para sua cozinha verificar tudo com os próprios olhos, depois de mandar Vitória subir. Clay carregou a mala e Patsy subiu atrás dele.
manquitolando, apressada, ao lado da neta da dona da casa. No extremo oposto da casa, mais perto da cozinha, ficava o salão de jantar, projetado com imensas portas-balcão. Tudo era vidro e madeira ao redor da mesa maciça, com lugar para 22 pessoas, 10 de cada lado e 2 à cabeceira. Sobre um tapete realmente gigantesco, o estofamento das cadeiras foi substituído. Vitória notou do alto da escada e de longe. Agora era um azul cobalto, realmente bonito, em vez do floral de antes. Ao entrarem no quarto, Clay depositou a mala aos pés da cama e saiu com um cumprimento. Patsy abriu um sorriso para a jovem, que Vitória retribuiu. Conhecia a empregada desde sempre. O quarto que passou a ocupar quando vinha à fazenda não era mais o quarto de criança no meio do corredor, mas um dos principais, com o próprio banheiro e uma sacada com vista para os jardins dos fundos. Estava arrumado com lençóis e cobertas limpos, cheirando a lavanda. As cortinas diante dos janelões tinham sido lavadas e estavam semi-abertas, deixando entrever o jardim lá embaixo, a piscina e o pomar das crianças adiante. Os detalhes eram coisas da avó. 2 vasos com belas flores do campo enfeitavam a mesinha de cabeceira e a escrivaninha. Toalhas brancas macias jaziam dobradas sobre a cama, bem como um roupão felpudo branco. No chão, chinelos do mesmo tecido macio combinando. Vitória sorriu. Fique à vontade, senhorita Victoria Ann, falou Patsy, que sempre a chamou pelos 2 nomes, mostrando os itens que a moça já havia notado. O sotaque sulista dela não era tão carregado que algumas palavras pareciam estar pela metade. Depois, com as mãos à cintura, a senhora riu e comentou: Senhorita Victoria Ann está tão linda agora. Parece sua mãe quando moça. Ah, não chego aos pés da beleza de minha mãe. Claro que chega, senhorita, é claro que chega. Ela respondeu com aquele sotaque, como se fosse uma verdade incontestável. Então Patsy inclinou-se rapidamente em uma mesura. Com a sua licença, senhorita Victoria Ann, vou descer e ver se Ma'am precisa de mim. A senhorita tem tempo de se lavar e trocar de roupa, caso queira, não é mesmo? Falou com simplicidade. Para o que precisar, estou às ordens. Obrigada, Patsy, respondeu a moça, ainda entretida com o quarto. O papel de parede antigo tinha sido trocado, agora havia um com delicadas rosas cor de lavanda sobre um fundo marfim. Mas o que chamou a atenção foi um quadro novo, uma ampliação de fotografia dela mesma. Sorrindo abertamente, ao notar o interesse da menina, Patsy saiu, meneando a cabeça e falando: Viu, senhorita Victoria Ann, que lindeza que é a senhorita? E vem dizer que não é como sua mãe, que deixou o patrãozinho de queixo caído? Patsy deu uma risadinha, lembrando-se do deslumbramento do pai dela pela jovem alemã, que ainda por cima falava um péssimo inglês. Vitória olhou para a foto. Ela estava com um vestido roxo acinturado e bastante rodado. A saia tinha recebido um belo bordado, feito à mão, com renda cinza pérola, levemente brilhante. Os cabelos, muito louros, estavam bem penteados, formando uma cascata de cachos sobre um ombro. Os olhos cinza claros cintilavam sob aquela maquiagem meio dark, fazendo com que eles se destacassem tanto. Uma das mãos estava posta delicadamente à cintura, as unhas perfeitamente pintadas em tom róseo suave combinavam com o batom do mesmo tom. Ela ficou observando por um longo tempo, esquecida de tudo. Não fazia muito tempo que aquela fotografia havia sido batida. Tinha sido no último aniversário dela, em janeiro, há poucos meses. Onde estava aquela garota? Vó, como a senhora tem aquela foto?
indagou Vitória ao entrar na cozinha. É tão recente. Perdi a sua mãe, nem me lembro quando. Só tenho fotos suas de criança. Adorei, obrigada. Aliás, estou sentindo um cheiro de... É gumbo? Vitória regalou os olhos, farejando perto do fogão. Levou um safanão com pano de prato. Tenha modos de dama, brincou a avó. Uma dama não vem bisbilhotar o fogão. É isso mesmo, sei que é um dos seus pratos favoritos. Pelo visto, todos andam fazendo meus pratos prediletos, disparou Vitória, puxando uma das cadeiras da mesa da cozinha e sentando-se. Sinal de que todos a amam. E com um grito, para a sala, Otto, ande logo, saco vazio não para em pé. A cozinha da vovó era o cômodo mais impagável da casa, desde sempre. Tinha paredes azul claras e pé direito alto. Ao encontro da única parede de pedra havia um forno a lenha. O forno comum ficava do outro lado do recinto. Havia não apenas uma, mas duas geladeiras, que estavam dispostas entre as estantes e os gabinetes de madeira branca, todos cheios de louças e travessas, algumas bem antigas e valiosas. As panelas de ferro e cobre ficavam penduradas em ganchos sobre os balcões compridos abaixo das inúmeras janelas. A mesa ocupava o lugar de honra no centro da cozinha e era um dos locais prediletos das crianças para o café da manhã ou da tarde. Aliás, era um dos lugares prediletos de todos. A cozinha dava para um pátio de tijolinhos onde ficava o complexo de lavanderia e a área de serviço. Mais abaixo o galinheiro. Um pouco adiante, descendo a alameda, ficava o chalezinho de Patsy e Clay. Pequeno, porém sólido e quente, onde o casal de meia-idade cultivava a própria horta e um diminuto jardim. Agora eles ajudavam a administrar o serviço de outros empregados. Patsy como governanta e Clay como administrador da casa. A noite com os avós foi boa. Até abriram uma garrafa de vinho e Vitória pôde tomar um pouquinho. Tudo ficaria bem. Era só se concentrar nisso. Tudo ficaria bem. Depois do banho, ao deitar, Vitória ficou olhando as estrelas pelas cortinas entreabertas até cair no sono. Já era bem tarde, mas não sentiu medo, nem viu ou ouviu nada estranho. Mesmo no trem, apesar do susto todo, ela não detectara a presença dele. Para ser sincera, Vitória não sabia bem o que ocorrera. Tinha ficado mexida com a reportagem, depois melancólica. Ela ficou perturbada com a sensação de ter de se lembrar de alguma coisa ou de estar chegando o tempo de algo. Depois as pessoas pareciam estranhas. Podia ser só um sintoma como todo o resto? Era provável, mas a presença daquele jovem que saíra sabe-se lá de onde tinha evitado o pior. Disso Vitória tinha certeza. Latejando no peito uma sensação quente, espalhou-se muito aos pouquinhos esperança. Esperança de que tudo seria novo a partir da manhã seguinte. E as últimas semanas ficariam no passado. Vitória suspirou fundo. Do mesmo jeito como tudo apareceu, tudo iria embora. Ela até conseguia fazer alguns planos, conseguia voltar e pensar seriamente na faculdade e em como dobrar o pai quanto a isso. Conseguia até ver o futuro, quando estaria em Nova York, trabalhando no jornal, escrevendo, quem sabe até encontrando um grande amor que entendesse seu estilo de vida. Sim, isso mesmo. Quanto à semana que tinha pela frente, iria aproveitá-la. Andaria a cavalo e ficaria na piscina, aproveitando o sol do início do outono. E quem sabe, iria também a Atlanta. Poderia sair cedinho e gastar um dia passeando e fazendo compras na cidade. Quem sabe encontrando aquelas lingeries que tinha visto no anúncio. Atlanta tinha vários atrativos. Havia lanchonetes, grandes sorveterias, cinema e uma biblioteca pública enorme. E sempre muito verde por todo lado.
o que a fazia muito agradável, cheia de magnólias, de dogwoods, pinheiros e carvalhos. Como uma das cidades mais importantes do sul, Atlanta impressionava até quem vinha de Pérola do Sul. A cidade de Vitória era considerada grande, mas possuía apenas 1/5 do tamanho da capital da Geórgia. Um dos principais objetivos de ir até lá era, porém, porque Vitória queria ter a chance de conhecer algumas universidades, mesmo que ela não tivesse intenção de estudar no Sul. Jamais pudera sequer ir a uma delas. Sr. Milton não estava nem um pouco convencido em deixar a filha cursar o ensino superior. Vitória morria de vontade de conhecer a Kearney, em Nova York, que era pública, mas até então tinha ficado só na vontade. Aproveitaria aquela semana para xeretar por ali mesmo, quem sabe uma visitinha à Universidade Estadual da Geórgia, que também era pública e ficava no centro de Atlanta. Antes, ela estava ligada à Georgia Tech, sem falar que, a título de curiosidade, se tivesse tempo, a garota também queria dar uma passada em 2 universidades, ambas privadas. Vitória adormeceu ao som conhecido do vento balançando a copa das árvores e do ocasional pio de corujas, enrodilhada em sonhos para o futuro. Os planos de Vitória começaram a falhar logo na manhã seguinte, a começar pela dificuldade em sair da cama. Sentia-se exausta e não havia motivo, pois tinha dormido igual a uma pedra. Mesmo assim, arrastou-se para fora da cama quando Patsy veio chamá-la a pedido de Sra. Ruth Ann. A jovem tomou o desjejum em companhia da avó, pois o Sr. Otto havia saído bem cedinho. Vitória comeu uma torrada sem vontade e só aceitou um ovo com bacon, meio copo de suco de pêssego e uns golinhos na xícara de café. Terminaram de encher seu estômago por completo. Nem parecia ela mesma, sempre faminta logo cedo. Conversou pouco, respondeu às perguntas com respostas monossilábicas e fez comentários com no máximo uma frase. 2, caso se esforçasse bastante. Alegou estar ainda muito cansada. Quer ir comigo à feira de flores? Hoje é o dia dos produtores exporem-nas no galpão de um sítio aqui perto. Vale a pena conhecer. Vamos encontrar orquídeas lindas. Você poderia comprar um vaso para sua mãe. Depois almoçarei com 2 amigas em Washington. Ah, avó, prefiro ficar por aqui mesmo, agora de manhã. Está bem, o objetivo é descansar. Quem sabe amanhã à tarde possa vir comigo ao chá de panela da filha dos Stewart. É o evento da semana. Lembra-se dela? Margarete, é claro. Subimos juntas em muitos pessegueiros, mas ela jamais conseguiu me capturar quando eu era Cherokee. Não é mesmo? Essas brincadeiras de vocês. Sra. Ruth Ann sorriu, saudosista. Mas sei que você se lembra, mas você era mais moleca, Vic. Mais moleca do que os garotos. Estava sempre inventando alguma coisa. Vitória meneou a cabeça, sentindo. É verdade, eu era uma arteira. Sei que dei trabalho para vocês. Que trabalho que? Ter netos é uma bênção. Então ela deu um beijo na cabeça da neta e foi pegando a bolsa, arrumada para sair. Sra. Ruth Ann tinha os cabelos grisalhos presos em um coque alto, estruturado, e usava um tailleur azul acinzentado, de bom caimento, além das joias com pérolas sempre clássicas para encontrar as amigas. O chapéu era cor de creme, combinando com as luvas, os sapatos e a bolsa. Um lenço amarelo no pescoço dava um charme. A senhora não notou nada de errado com a neta. Compreendeu o cansaço e não fez nenhum comentário ou pergunta. Recomendações do médico era o que Elizabeth explicara. Após Vitória ficar sozinha em casa, voltou imediatamente para a cama, mas não conseguiu dormir.
Depois de virar e revirar de um lado a outro, irritado com aquilo, resolveu levantar de novo, mas continuava cansada e precisava de alguma coisa que a distraísse e ajudasse a passar o tempo. Entretanto, não tinha vontade de fazer nada. Ficou sentada em um dos bancos do jardim dos fundos, perto da piscina, descalça e de pijama, com os cabelos soltos e despenteados. Nem se dera o trabalho de fazer um rabo de cavalo, pelo menos. Toda desarrumada, só queria o sol batendo no rosto. Estava com preguiça até de colocar um traje de banho, mas ficar ali só lhe deu mais sono. Quando estava cabeceando no banco, arrastou-se até o quarto e pegou o biquíni da mala, rosa com estampa floral. A parte de baixo tinha cintura alta e a de cima era como um sutiã com bojo. Ousado demais para uma mulher adulta ou casada, mas para Vitória ainda era aceitável, mesmo porque ela tinha comprado a peça com a mãe durante a viagem à Flórida e o pai não tinha visto. Melhor assim. O biquíni já tinha sido inaugurado em Paris há mais de 12 anos. Tudo bem que foi um escândalo e até foi proibido em alguns lugares, mas agora já chega dessa besteira, né? Marilyn Monroe usou, Brigitte Bardot também. Adolescentes que curtem moda agora também usam. Ponto final. Foi o primeiro momento do dia em que se sentiu melhor, olhando sua silhueta toda curvilínea dentro do biquíni, o formato lindo dos seios e um belo bumbum. Ótimo. Voltou para a piscina, jogou-se na espreguiçadeira e lá ficou, rodando como um filé na grelha. O chá de panela de Margaret foi agradável. Embora Vitória tivesse tomado bastante sol, não estava com a pele danificada. Talvez resquício do bronzeado de Miami Beach, que ela achava ter perdido por completo. Ainda bem, pois precisava estar vestida adequadamente, e os vestidos de coquetel, apropriados para a ocasião, eram curtos e com decotes que, alguns anos antes, só eram usados depois das 6 da tarde. Vitória tinha levado por pura precaução, e Patsy, em pessoa, o havia passado. Era um vestido de chifão verde-água com sobreposição de tule azul escuro e decote de ombro a ombro, revelando lindamente o colo realçado por corcelete. A altura era nos joelhos e Vitória usou com o sapato Trop Belle de salto médio, um modelo fenomenal em couro trabalhado com detalhes vazados de flores, verde e bege. Por sorte, uma das primas de Vitória tinha esquecido na casa da colina um chapéu que combinava adequadamente, pois era azul escuro, da cor do tule. E não foi difícil arrumar um par de luvas azul escuro com a própria noiva. Sendo o sapato absolutamente bárbaro, ninguém iria ligar para o fato de não combinar exatamente com o chapéu e as luvas, mas com o vestido. Iriam entender como um detalhe avant-garde e ultra fashion para as mais ousadas. Afinal, Vitória não tivera ideia de trazer mais de um chapéu de passeio para a fazenda, onde pretendia usar só o chapéu de cowboy branco que tinha deixado lá nas últimas férias. Assim, depois de relembrar vários momentos da infância e adolescência com a amiga, reencontrar outras, participar de algumas das brincadeiras, conhecer outras jovens e comer doces e bolos, Vitória ficou cansada e que ela estava estranha deveras. Nunca fora seu feitio, muito cansaço e muito sono, misturado com aquela tristeza sem causa que se abatia sobre ela, às vezes mais, às vezes menos. Vitória sempre foi o oposto, elétrica, comunicativa e extrovertida, mas agora, na verdade, tudo o que ela queria era ir para casa e ficar quieta. Quem sabe lendo alguma coisa, sozinha no quarto. Apesar disso, ela precisou ter um pouco de paciência, pois a senhora Ruth Ann estava para lá de falante, ao lado das mães e das outras senhoras da festa.
Se a avó notou o abatimento repentino da neta, Vitória não sabia dizer. Mas de repente, a senhora começou a se despedir e Vitória fez o mesmo. Felicidades com o seu casamento, desejou de coração a Margarete. E você já está noiva? Perguntou a queima-roupa uma das moças que Vitória tinha conhecido naquela tarde. Justamente aquela que havia ficado encarando-a várias vezes e medindo-a de cima a baixo, filmando-a por inteiro o tempo todo. Invejosa, havia pensado Vitória, e nem lhe dera muita atenção, mas fez questão de dar uma boa resposta naquele momento. Por enquanto estou fugindo de compromissos. Meu namorado queria me dar um anel, mas terminei com ele. Vitória abriu um sorriso radiante, entupindo a outra que murchou imediatamente, pois todas ao redor verificaram a veracidade de suas palavras. Sabe como é? Olhou a outra nos olhos de cima, até porque Vitória era mais alta. Acho que não. Então explico melhor, Dolly. Nova York, faculdade de jornalismo, me tornar repórter, escritora, uma mulher independente. Mais tarde, dou espaço para um rapaz que me entenda e me mereça. Captou a ideia? A outra devolveu um sorriso ainda mais murcho e só pensou com seus botões. Antipática. O dia seguinte foi parecido com os anteriores, sem novidades. Vitória conseguiu ânimo para dar uma volta a cavalo, foi longe, andou por toda a fazenda de manhã, ela com ela mesma. Depois ficou jogada de novo na beira da piscina à tarde, mais morta do que viva debaixo do sol. Só quando sentia muito calor é que dava um mergulho rápido, um choque térmico daqueles, pois a água estava fria, mas a sensação era para lá de gostosa. No outro dia, Vitória havia planejado ir a Atlanta, mas desistiu. Só de pensar em acordar antes de o sol nascer, enfrentar uma viagem de 3 horas, perambular o dia todo para cima e para baixo, e depois o mesmo tempo para voltar, perdeu a coragem. Ficava exausta só de imaginar, e não teria companhia. Estranho, porque isso nunca era problema. Mas agora estava sendo. Vitória parecia depender do incentivo de alguém para arrastá-la, para fazê-la se animar com qualquer coisa, até as coisas de que ela mais gostava, como compras. Na verdade, às vezes ela sentia que precisava de um guindaste para simplesmente se mover e sair da cama, do sofá ou da banheira. O corpo pesava mais do que seus 56 quilos. O que era aquilo? Por Deus! Aquela sensação de torpor, de indisposição, de abatimento e desinteresse. Senhora Routien já estava notando a apatia, tendo inclusive inquirido a respeito. Estava ficando preocupada. Veio com uma conversa meio desconversada, indagando se Vitória não estaria ficando resfriada, ou se a enxaqueca continuava, já que essa fora uma das desculpas que a jovem havia usado para justificar uma tarde inteira na cama. Vitória falou a verdade, ou uma meia-verdade. Estava cansada e sem vontade de fazer muita coisa. Talvez fosse o início de uma gripe, pois ficou entrando e saindo da piscina gelada. Sexta-feira à noite, Vitória se obrigou a ir a um evento social em Washington, a qual o Sr. Otto e a Sra. Routien precisavam comparecer. Alguma coisa no Rotary Club de Atlanta ou algo do tipo. Vitória nem quis saber direito. Deixar de ir não era uma opção. Quando deu por si, estava no meio de uma festa enorme, com danças e cavalheiros a convidando. Como gostava muito de dançar, depois de passado o choque inicial, ela se divertiu bastante. Aparentemente, a mistura de adrenalina e açúcar, havia coquetéis sem álcool para jovens ladies, mas Vitória tomou também um pouco de ponche e provou docinhos deliciosos, além de alguns salgados. Tinha conseguido uma façanha e tanto. Vendo-a mais feliz,
Senhor Otto apresentou a neta a vários cavalheiros mais velhos e a seus filhos. Pelo visto, não era apenas o pai que queria Vitória casada sem demora. E ali, a julgar pelo entusiasmo do avô, era um dos melhores lugares para conhecer o rapaz de família rica e bem-sucedido que todos almejavam para ela. Vitória sorria, dançava e dispensava um a um. Imagine se me caso com um desses tipos. Até um arrepio se movia por sua espinha. Vou morar em uma fazenda pelo resto da vida e o máximo de ação que terei serão festas como essas, nas quais empurrarei minhas filhas para os filhos destes cavalheiros. Um ou outro daqueles jovens era até interessante, e os avós tinham dado mais do que sinal verde. Mas não, nem pensar. Assinaria sua sentença de prisão perpétua se desse qualquer passo em falso. E passo em falso era igual a um sorriso um pouco mais meloso, o telefone de sua casa, mais que 10 minutos de conversa, mais que 3 danças seguidas com o mesmo rapaz e o pior erro de todos, um beijo. Vitória saiu-se perfeitamente bem, desvencilhando-se de tudo o que pudesse prendê-la de forma irreversível. No sábado, logo depois do almoço, os avós saíram, cada qual para seu compromisso. Mesmo convidada a juntar-se à senhora Ruth e Anne, Vitória preferiu ficar em casa. Acho que hoje vou ficar tomando um pouco mais de sol. Não exagere demais nesta piscina, hein? Sua pele é tão linda, tão branquinha, o bronzeado já está bom. Vitória deu um beijo estalado na bochecha da avó. Pode deixar, garantiu. Senhor Otto saiu com sua picape e a senhora usou o Chevy Impala turquesa. Patsy estava na cozinha cantarolando e preparando coisas gostosas para o jantar. As outras criadas já tinham arrumado e limpado o andar de cima, de modo que Vitória subiu para se trocar e não encontrou ninguém pelo caminho. Contudo, ao entrar no quarto, acabou desistindo da piscina. Ao olhar-se no espelho do banheiro, achou que a avó tinha razão. A pele estava bonita, mas sol seria demais. Mas os cabelos estavam ressecados depois do verão, e ela achou que o melhor seria preparar uma máscara de hidratação e ficar lendo no jardim. Entrou direto no banho, lavou os cabelos muito bem, passou o creme rinse, enxagou tudo e saiu com uma toalha enrolada na cabeça. Foi para a cozinha, pegou meio abacate e uma banana, bateu no liquidificador com 2 colheres de sopa de mel. Então colocou a mistura em um pote de cerâmica e foi para o jardim, onde ficou na espreguiçadeira passando a mistura com todo zelo ao longo de todos os fios. Depois envolveu a cabeça em um saquinho plástico limpo e voltou a enrolar na toalha. Entrou para beber água e, enquanto esperava o tempo para a máscara fazer efeito, acabou zanzando pela casa enorme, como fazia quando criança. Naquela época, a Vitória achava que poderia encontrar algum tesouro perdido naquela casa tão grande. E, de fato, seus avós às vezes escondiam doces ou presentinhos para que fossem encontrados por ela. Atrás do armário de louças, embaixo do tapete da biblioteca, em algum vaso na sala. Os mapas do tesouro eram fornecidos com desenhos e indicações, para que ela levasse tempo na distração e se divertisse. Filha única, na ausência dos primos e outras crianças, às vezes Vitória dependia dos adultos para passar o tempo de forma saudável. Uma sensação de nostalgia invadiu. De repente, a menina queria voltar a ser criança mais uma vez e viver naquele mundo resguardado, onde não existia maldade. Não de verdade. Era um mundo bonito, com pessoas boas, que cuidavam umas das outras e onde os sonhos podiam sempre se tornar realidade. Vitória foi andando devagar por cada canto da casa, entrando nos cômodos, observando os detalhes, cada objeto imóvel, olhando a vista de cada janela e deixando-se invadir pela sensação que os ambientes lhe transmitiam. Abrindo a mente,
para cada uma das recordações guardadas e escondidas entre aquelas paredes. No segundo andar, no final do corredor, estavam do lado oposto ao quarto que ela ocupava as enormes portas francesas do escritório particular do avô. As cortinas com xadrez marrom e azul fechavam a visão de quem vinha pelo corredor, deixando o aposento bem longe da bagunça e da confusão. Aquele era um lugar no qual Vitória raramente havia entrado, e, se o fazia por algum motivo, nunca podia permanecer lá dentro. Era uma espécie de zona proibida, declarada, guardada por senhas invisíveis, que ela não tinha. O escritório era quase como a caverna encantada de Ali Babá, que precisava das palavras mágicas para abrir, ou como o Aladim e sua lâmpada maravilhosa, cujo segredo precisava ser desvendado primeiro e somente depois tudo fazia sentido. Então, por algum motivo bem estranho, os pés de Vitória rumaram direto para o escritório, as pernas dando passadas largas e decididas, quase que sozinhas. Talvez a porta estivesse trancada, como quase sempre acontecia. Ainda mais o avô não estando em casa. É claro que não seria tão fácil assim. Claro. A casa estava com visitas, por isso é que ele passaria a chave naquela fechadura ainda mais depressa, mesmo que ela fosse a visita naturalmente. A porta se agigantou diante dela. A fechadura parecia respirar sozinha, com vida própria diante dos olhos de Vitória, tal a curiosidade que a invadiu. Mas por qual motivo o Sr. Otto deixaria seu reduto pessoal desguarnecido de segurança? Nenhum motivo, obviamente. A porta estaria trancada, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, por que ela estava andando até o outro lado do corredor com toda aquela pressa repentina? Vitória escutou um sopro de voz, como fora naquele dia com Jared, ou mesmo depois em casa, no banheiro. Ela estacou imediatamente, o coração bateu mais rápido, as mãos ficaram frias, a respiração ameaçou acelerar. Vitória ficou parada, prestando atenção. Teria mesmo ouvido alguma coisa? Olhou para trás pelo corredor. Estava claro, iluminado. Nada havia que parecesse assustador. Mesmo a sensação de ser vigiada inexistia. Vitória controlou a respiração. Tinha sido impressão. Mas aí, de novo, uma voz que lhe falava, a voz dele. As palavras ecoaram em seu ouvido, vindas do nada como um beijo frio. Continue, vou te mostrar uma coisa. Embora fosse bem semelhante ao que ocorrera na semana anterior, agora parecia bem diferente também, porque não estava causando aquele terror de então. Era como se as palavras soassem amistosas dessa vez, como se ditas por um amigo. Vitória apenas obedeceu e seguiu ainda mais rápido até o escritório. Mas agora tinha certeza de uma coisa. Estendeu a mão e pegou a maçaneta com firmeza, achando que a porta não iria simplesmente continuar ali, sólida e impenetrável como sempre. Não. A porta iria... Ela ouviu o barulho da maçaneta girando. Abriu. A porta abriu.